E já estamos de volta mais uma vez, mais um bloco com você. Que bom estar com você, que bom ter você conosco também, aqui nessa super programação. Hoje falando sobre febre amarela. Eu queria começar esse bloco, com uma matéria onde o Ministério da Saúde, gente, o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a vacina fracionada. Preste muita atenção, então, uma matéria recente que nós queremos trazer para você os dados atuais aí sobre essa vacina fracionada. Vamos à matéria. O Ministério da Saúde atualizou os dados da vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro, que começaram a aplicar as doses no fim do mês passado. E os resultados mostram que a cobertura está baixa. Cerca de 20% dos mais de 20 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nos dois estados receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas, os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha seja estendida até que 95% do público-alvo seja imunizado. De 1º de julho de 2017 a 15 de fevereiro deste ano, foram confirmados 407 casos da doença, com 118 mortes. Nesta sexta-feira, vai ocorrer nova atualização com os números de Minas Gerais. O Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, também anunciou estudos sobre um novo mosquito, o Aedes albopictus, que pode transmitir a febre amarela em áreas rurais. Amostras do mosquito infectado foram colhidas em Minas Gerais no segundo semestre do ano passado e a pesquisa deve se estender por até 60 dias. Nós vamos fazer novas capturas nas áreas, tá? Nós vamos pegar parte desses mosquitos e constituir uma colônia, tá? E fazer infecções experimentais com doses diferenciadas do vírus nesses mosquitos. Então, portanto, assim, as informações mais atualizadíssimas, do Ministério da Saúde, você pode conferir. Então, é importante, novos estudos estão chegando, novas pesquisas. É importante ficar atento aos noticiários, às informações, pesquisar nos sites oficiais, receber as informações nos sites oficiais, porque existem muitos sites assim que vão dar notícia para assustar, enfim, cuidado, então cuidado. Doutor, assim, eu queria, como é que, é uma pergunta talvez assim bem bobinha, mas assim, a vacina ela tem o seu efeito, Como é que eu sei que eu não estou tomando água com açúcar? Considerando que existe um surto muito grande, uma procura muito grande, como é que eu sei, doutor, assim, que eu não estou tomando água com açúcar em lugar de vacina? Doutor? Isso é difícil para quem está recebendo a vacina ter essa segurança, A gente só consegue isso confiando em quem está aplicando, e no local onde está sendo aplicado. Então, a rigor, nas unidades básicas de saúde ou em clínicas privadas que sejam certificadas, enfim, a gente tem que ter mais atenção com isso, Se for numa unidade básica ou numa clínica certificada, a gente tem que acreditar, tem que confiar que é uma vacina de fato que está sendo aplicada. O brasileiro, doutor, assim, eu não quero generalizar, pelo contrário, mas eu quero prevenir, o brasileiro é muito criativo, Tanto para o bem como para outra linha, De repente, assim, eu não posso pegar num isopor, um monte de seringas, etc., e sair pela rua assim, perguntando, quem quer ser vacinado? Olha, vai custar tanto, Não é nesses locais que eu vou ser vacinado, doutor. Nesses vacinadores ambulantes? De forma alguma. A gente tem que sempre procurar ou unidade básica, onde está sendo oferecida a vacina, ou as clínicas privadas que são certificadas, Mas nesse momento atual, eu recomendaria procurar as unidades básicas. A gente tem uma segurança maior de que a vacina vai ser aplicada de forma correta. E denunciar essas situações assim de suspeitas, Doutor, assim, uma pergunta assim, vou misturar assim os mosquitos. Ou seja, a pessoa tomou a vacina da febre amarela, mas foi picado pelo Aedes aegypti, pela dengue lá. Essa vacina da febre amarela mais ou menos
está protegendo o outro lado ou não, doutor? Como para algum desses vírus, né, o vírus da dengue, por exemplo, eles são até parecidos, né? Então pode ter algum grau de proteção cruzada transitória, né? Mas de forma alguma uma vacina vai proteger de forma definitiva para outra doença. Ela é muito específica, né? Então a vacina da febre amarela protege contra o vírus da febre amarela, a vacina da dengue vai proteger contra a dengue, enfim. Entendi. Doutor, assim, a gente tem mais uma pergunta ali que o povo santo de Deus fez e com muito respeito a gente coloca no ar. Eu gostaria de saber se existe tratamento para a febre amarela. E aí, doutor, aquilo que todo mundo quer saber, ou seja, o tratamento, as curas, enfim, para a febre amarela. Tratamento específico a gente não tem, ou seja, não existe uma medicação aprovada com estudo clínico que tenha eficácia contra o vírus, né? Existem estudos em laboratório de algumas substâncias, algumas medicações que podem ter alguma ação contra o vírus, mas atualmente a gente não tem nenhum estudo clínico e nenhuma recomendação oficial de alguma medicação específica contra o vírus. Então, na verdade, o tratamento que a gente faz para esses pacientes que estão doentes é um tratamento de suporte, ou seja, é uma internação hospitalar, em geral num ambiente de terapia intensiva, com todo o suporte necessário. Se for necessário transfusão, vai tomar transfusão de sangue, hemodiálise, drogas vasoativas, enfim. Tudo que for necessário para manter o paciente vivo enquanto passa aquela fase da doença em si. Agora, nós temos mais uma pergunta do povo aqui, de Deus, assim, e acho que é muito interessante, por mais que o doutor tenha falado, mas é importante de recapitular. Vale a pena, o povo tem voz. O povo pergunta aqui. Eu gostaria de saber se as pessoas que têm o vírus poderiam transmitir para outras pessoas. Muito bem, doutora. A gente vê que essa pessoa perguntou se numa área de floresta, certamente está fazendo uma caminhada, enfim, de pessoa para pessoa. Eu quero aproveitar que a dona Ângela de Jesus Nunes, de Santa Inês, na Bahia, obrigado, dona Ângela, ela fez praticamente a mesma pergunta. Se você está num ambiente com uma pessoa que tem febre amarela, quem ajuda corre o risco também de ter, pelo contato físico, de ficar doente, de pessoa para pessoa? Aí, doutor, para esclarecer de vez. Então, assim, a pessoa que está doente, que tem a febre amarela, ela não tem capacidade de transmitir o vírus. Então, é necessário o mosquito infectado picar uma pessoa suscetível para ocorrer a transmissão. Então, assim, não tem risco nenhum daquela pessoa doente transmitir o vírus de qualquer forma, seja por contato, saliva, enfim. O senhor falou mosquito infectado, ou seja, eu vou colocar de novo a situação. A pessoa está com febre amarela. O mosquitinho não está infectado, ele está lá voando certinho, né? O mosquito próprio, assim. Ele vai lá e vai na mãozinha daquela pessoa, pica. Aí ele começa também, aí sim ele está infectado. Isso. Aí ele que vai passar, né? Não é porque ele tem que estar infectado antes, picar de novo para depois passar. Não, ele pode ter um mosquito sadio. Ele vai lá, pica alguém que está doente, aí sim ele passa a ser uma ameaça, é isso? Isso. De alguma forma o mosquito precisa se infectar. Ou com um ser humano que esteja na fase de viremia, ou por um macaco. Né? Que o macaco foi picado. Isso, um macaco doente. Né? Um macaco doente. Um macaco com vírus. Então, o mosquito precisa se infectar para aí sim ele poder transmitir para outra pessoa. Então, é essa informação valiosíssima que a gente passou para você. A Geni Tavares Alves, de Votorantim, São Paulo, obrigado, dona Geni. Gostaria de saber se pessoas de 60 anos podem tomar a vacina, pois 60 anos, pois o seu vizinho tomou e ficou com muitas dores no corpo. Ou seja, 60 anos cravados aí, doutor, assim, nem mais nem menos, 60 anos. E ficou com dores, teve dores pelo corpo. É próprio disso? Pode acontecer, doutor? Nossa amiga Geni. Pode acontecer. É um tipo de reação adversa, uma reação adversa esperada para a vacina, ter um quadro febril, com mialgia, um quadro autolimitado. Mas isso dura poucos dias, então essa pessoa possivelmente melhorou depois de alguns dias e não teve complicações maiores da vacinação. Agora, aquelas pessoas que têm exatamente 60 anos, se tiver numa situação epidemiológica de risco e não tiverem outras comorbidades, a princípio devem receber a vacina. A Maria Tereza Casimiro, de Pouso Alegre, Minas Gerais, obrigado, dona Maria Tereza, ela toma muitos remédios de pressão, simvastatina, colesterol, né? Simvastatina e outros de uso contínuo. Quer saber se pode tomar a vacina. Não falou a idade aqui, doutor.
a Maria Tereza, nesse caso? A princípio, pelo uso dessas medicações, medicações para dislipidemia, para colesterol, né, para hipertensão, não contraindicam a vacinação, que são medicamentos que não afetam o sistema imunológico, então não colocam o paciente num risco maior de evento adverso. Então, só por conta dessas medicações não tem contraindicação nenhuma a vacina. Doutor, tem muita gente aqui perguntando e colocando as idades assim, né? 70 anos, 82, enfim, e estão perguntando se podem tomar, estão preocupadas aí. Muitas dizem assim, mas eu tenho uma saúde perfeita, eu tenho todos os meus exames são bons, eram bons, não tenho colesterol alto, triglicérides, etc. Assim, será que eu não posso tomar, mas eu tenho fator idade? E aí, doutor? Então justamente, a gente tem esse fato, né, que as pessoas acima de 60 anos têm um risco um pouco maior de ter evento adverso grave à vacina. Então a gente usa essa informação para indicar ou não a vacina. Agora, foi importante esse comentário, né, que às vezes a pessoa tem um pouco mais de 60 anos, mas não tem nenhuma comorbidade, é saudável e às vezes mora numa área com circulação intensa de vírus, então às vezes é uma situação que a gente vai acabar indicando. Né? Entendi. Mas isso depois de uma avaliação, ver quais as medicações a pessoa toma, se não tem nenhuma outra doença, aí a gente pode até indicar a vacina para essas pessoas. Existem muitos casos aqui, situações concretas de pessoas concretas que estão vivendo uma realidade de saúde e estão perguntando. E aqui o programa quer fazer isso, responder, esclarecer. A Maria de Jade Leite Cavalcante, de Valinhos, ela é hipertensa, ela quer saber se pode tomar a vacina. E a hipertensa, doutor, uma pessoa que tem hipertensão aí, pode tomar? Isso, pode tomar. A princípio, a hipertensão não é uma doença que contraindica a vacina. Não tem acima, etc. Isso, se ela estiver dentro daquela faixa etária, né, de 9 meses a 60 anos, não tiver outras doenças ou uso de medicação que possam afetar o sistema imunológico, a hipertensão por si só não é uma contraindicação. O Adriano de Souza Lima, de Itabaiana, lá em Sergipe. Obrigado, Adriano, pela participação. Existe algum produto natural que se pode usar em casa para afastar o mosquito de casa? Aí? Um produto natural. Eu citei citronela, doutor. Assim, tem o mesmo efeito ou não? A gente tem essas estratégias mais populares, né, para tentar afastar o mosquito. Mas o que a gente tem de recomendações oficiais, né, fora a questão da vacinação, é essencialmente o uso de repelente, né, e as medidas físicas. A gente pode até usar essas outras estratégias, né, mas assim, de forma alguma pode basear toda a nossa prevenção exclusivamente nessas outras estratégias. Eu moro lá em São José dos Campos, doutor, assim, que no caso não é a situação da vacina da febre amarela, mas assim, para prevenção de questão de dengue, etc., né, lá atrás. E tinha uns caminhões, uns carros assim, meio que carro-pipa, que soltam pelas ruas aquelas fumaças, doutor. Passa uma rua, passa por outra e vão fumaceando tudo lá, né? Isso também é uma medida, também serviria para o mosquito da febre? Espanta? Então, na situação que a gente tem hoje em dia, né, de febre amarela silvestre, na verdade é uma estratégia que a gente nem conseguiria aplicar nesses ambientes por conta da extensão territorial, né? Então, não é possível fazer, assim, jogar uma quantidade significativa de veneno, né, de inseticida, para matar os mosquitos que estão numa área silvestre. Agora, o mosquito da febre amarela é silvestre, ou seja, na selva, lá na mata, enfim... Mas assim, ele também pode, por que ele tem resistência à área urbana por causa da poluição, etc. Ou ele aos pouquinhos está sendo ousado, doutor? Não, na verdade, a espécie que está envolvida na transmissão hoje em dia, né, que são os hemagogos, é o hábito dele viver nesse tipo de ambiente, né, só em áreas de transição e essencialmente áreas silvestres mesmo, área de mata, né. Então ele não está adaptado aos ambientes urbanos, né, ao contrário do Aedes aegypti, que é um mosquito que ao princípio habitava áreas de mata, mas se adaptou muito bem às áreas urbanas. Então isso felizmente não aconteceu com hemagogos. Então o ambiente dele são as áreas silvestres. Então tem muita gente também que gosta de fazer esses passeios e fazer essas aventuras pela mata, enfim, subir montanha, descer montanha, lagos, enfim. Pode fazer, tudo isso pode fazer, ou seja, sabendo e conhecendo a região, se vacinando, esperando pelo menos 10 dias, etc., né? E não estar nessa situação de risco todo assim, então pode fazer as suas aventuras, seus passeios, né, doutor? Isso.
E essa é a recomendação mesmo. A pessoa que está dentro da indicação da vacina deve receber a vacina, utilizar as medidas adicionais para evitar a picada de mosquito e aí sim se expor a áreas de risco. Uma vez picado, doutor, assim, não é imediatamente, ou seja, recebi a picada agora e daqui 5 minutos eu estou já com febre, não é isso, né, doutor? Tem um período. Isso, tem esse o que a gente chama de período de incubação, né? Então, que é exatamente esse momento entre a infecção, entre a picada do mosquito infectado e o aparecimento dos sintomas. Quanto tempo? Então, Dias, isso horas, na febre amarela pode ser de até 15 dias. Até 15 dias Em pode geral, aparecer. demora uma semana, talvez um pouco menos, mas pode se estender até 15 dias. Entendi, olha que maravilha. Gente, vou chamar o intervalo, tem mais um bloco ainda. Muitas informações, aquelas dicas fantásticas e, é claro, aquele momento que eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, a gente volta já só pra você.